Será que existe um pecado tão grave que nem mesmo Deus possa perdoar? Essa é uma das perguntas mais inquietantes que uma pessoa de fé pode enfrentar. O próprio Jesus respondeu com palavras claras e firmes. Por isso, eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada, conforme está em Mateus 12, versículo 31. Essa afirmação não apenas revela limites espirituais, mas também nos alerta para uma realidade assustadora. Há pecados que determinam a separação definitiva entre a alma e Deus. Hoje vamos explorar o mistério desses pecados imperdoáveis, mostrando o que os torna tão sérios e como podemos evitá-los. Vamos descobrir como reconhecê-los, compreender seu impacto eterno e o que as Escrituras dizem sobre aqueles que os cometem. Este é um alerta urgente que todo crente precisa entender. Você está preparado para descobrir o que Deus reservou para você? Quando Jesus proferiu essas palavras em Mateus 12, versículo 31, não foi um simples aviso ao vento, mas uma revelação da beira de um abismo espiritual. Por isso vos digo: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Essa declaração direta e firme não perdeu força com o tempo. Ao contrário, hoje ecoa com mais intensidade nos corações daqueles que buscam Deus sinceramente, mas também temem ter ultrapassado uma linha irreversível. Linha invisível e definitiva. Seria possível alcançar um ponto onde o perdão não esteja mais acessível? Será que uma alma pode viver de maneira que, mesmo entre lágrimas e súplicas, o céu permaneça em silêncio? As Escrituras não hesitam ao responder. Este pecado não é um erro acidental, nem um instante de dúvida ou confusão. Não se trata de uma queda que possa ser restaurada pelo arrependimento. O que Jesus descreve é um ato interno profundo e consciente: rejeitar, desprezar e atribuir ao mal a própria obra do Espírito Santo. Para compreender isso, precisamos analisar atentamente o contexto. Os fariseus, ao verem Jesus curar e libertar, afirmaram que ele o fazia pelo poder de Satanás. Não foi ignorância que os levou a essas palavras, mas arrogância. Uma escolha deliberada de fechar os olhos para a verdade, mesmo com a verdade diante deles, encarnada no Filho de Deus. Há uma diferença essencial entre cair e se rebelar. Pedro negou Jesus 3 vezes. Porém, sua alma não estava endurecida. Seu coração foi quebrantado, e suas lágrimas foram sinceras. Por outro lado, Judas, embora sentisse remorso, já havia ultrapassado um limite espiritual. Ele não buscou restauração, mas sim se lançou no abismo do desespero. Essa distinção é fundamental para entender que o pecado imperdoável não é apenas um ato, mas um estado do coração. É a consequência de rejeitar tantas vezes a voz do Espírito que não resta mais sensibilidade para responder. É quando a alma, depois de longas recusas, se torna insensível ao chamado divino. Muitas advertências estão envoltas numa escuridão que se torna permanente. Hebreus capítulo 6, versículo 46. Expressa isso com uma gravidade impressionante, porque é impossível que aqueles que já foram iluminados e caíram sejam renovados novamente para arrependimento, crucificando outra vez para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o ao desprezo. Este trecho não fala de uma queda comum, mas de pessoas que, tendo conhecido a verdade claramente, decidem retroceder com plena consciência, como um ato voluntário de rebeldia. Aqui não há ignorância nem fraqueza, mas uma rejeição consciente da graça divina. O Espírito Santo não é somente uma figura teológica, mas a voz de Deus que chama, convence e repreende. Quando o Espírito fala, é com uma ternura que penetra o coração, chama para o arrependimento, revela o pecado e conduz à verdade. Entretanto, se essa voz é constantemente ignorada, silenciada e recusada, chega um momento em que deixa de falar, não porque tenha deixado de amar, mas
porque o coração para de ouvir. A Bíblia ilustra isso com a história do Faraó. Cada palavra de Moisés e cada praga que caía eram oportunidades para se render à vontade de Deus. Mas o Faraó endurecia ainda mais seu coração. No início, ele mesmo escolhia não ouvir. Depois, Deus confirmou esse endurecimento como juízo. Esse é o mistério do livre-arbítrio e do juízo divino. Se alguém insiste em dizer não a Deus, chegará um instante em que esse não se torna definitivo. A razão pela qual a condenação é definitiva não é porque Deus tenha abandonado alguém primeiro, mas sim porque a alma decidiu fechar todas as portas ao arrependimento. Muitos se questionam: e se eu cometi aquele pecado sem perceber? A resposta é clara e profundamente reconfortante. Quem teme ter cometido tal erro ainda não o fez, pois o medo de ter ofendido o Espírito mostra que sua voz continua a ser ouvida. A alma que blasfemou contra o Espírito já não sente medo, nem culpa, não busca mais o perdão, nem se arrepende, pois sua consciência está fechada, como afirma a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 2. Viver como se Deus não existisse não significa esquecê-lo, mas sim decidir ignorar sua presença. No entanto, esta mensagem não serve apenas para confortar os que têm medo, mas também para alertar com urgência aqueles que brincam com a graça. A voz do Espírito não pode ser um mero eco das nossas vontades passageiras. Não podemos agir como se sempre houvesse uma nova chance, como se o perdão fosse garantido automaticamente. A graça é um dom precioso, comprado com o sangue do Cordeiro, e desprezá-la traz consequências sérias. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 29, adverte com palavras firmes sobre o castigo merecido por aquele que desprezar a sangue da aliança, considerado impuro, e insultar o Espírito da graça. Este é um tema que não deve ser tratado com frieza acadêmica, mas sim com lágrimas e profunda reverência, pois por trás desse alerta está o coração amoroso de Deus. Imagina um Deus que não deseja que ninguém se perca, um Deus que, mesmo conhecendo nossa verdadeira essência, continua nos chamando. Esse Deus não força nossa escolha, ele fala, ele alerta, ele toca o nosso coração. Porém, se optarmos por não responder, ele jamais violará nossa vontade. A porta da graça permanece aberta, mas não estará assim para sempre. Pense em alguém que, domingo após domingo, escuta o convite ao arrependimento, que compreende o que precisa fazer, entende a mensagem, porém, decide adiar para amanhã, dizendo: ainda não estou convencido. O Espírito persiste em falar, mas com o passar do tempo, seu chamado se torna menos nítido. A dor do pecado desaparece e a convicção se perde. Esse é o começo da morte espiritual. O verdadeiro perigo não está no pecado, acompanhado de culpa, mas no pecado que deixa o coração insensível. Jesus não tratou desse pecado para gerar medo, paralisante, mas para incentivar uma decisão consciente. Ele sabia que muitos estariam perto do reino, mas jamais o atravessariam. Como os escribas e fariseus que conheciam as Escrituras, testemunhavam os milagres, mas rejeitavam o Espírito que atuava em Jesus, atribuindo suas obras ao mal. Assim, não apenas cometiam um erro grave, mas selavam a sua cegueira espiritual. O grande risco dos dias atuais: testemunhar a obra de Deus e chamá-la de mal, ouvir a verdade e considerá-la mentira, sentir a correção do Espírito e endurecer ainda mais o coração. Por isso, Paulo escreve em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Para o dia da redenção, entristecer não é blasfemar, mas representa o primeiro passo nessa direção. Entristecer o Espírito acontece com a desobediência constante e com a indiferença espiritual. Viver uma vida apenas de aparência, sem transformação verdadeira, significa ignorar a
voz do Espírito, até que ela se torne distante e finalmente inaudível. É agir como se ele não falasse quando, na verdade, paramos de ouvir. A história de Israel é também uma narrativa de resistência ao Espírito. Em Atos 7, Estevão afirma: dures de cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, resisti sempre ao Espírito Santo, como fizeram vossos antepassados. Essa resistência contínua levou-os ao julgamento, não porque Deus quisesse abandoná-los, mas porque eles escolheram não obedecer. Atualmente, essa mesma resistência pode agir em quem escuta esta mensagem, e por isso, esta parte do texto não é apenas um ensinamento, mas um clamor urgente. Sempre que o Espírito fala, uma decisão deve ser tomada. Cada palavra é uma chance de se aproximar ou se afastar. A blasfêmia contra o Espírito não surge de um dia para o outro, mas por uma série de recusas que vão apagando a luz gradativamente. É um coração que, tocado, opta por ignorar. É uma vontade que sabe o certo e escolhe não mudar. Todavia, ainda há esperança enquanto houver sensibilidade, arrependimento e um coração que se quebra diante do pecado, pois a graça permanece. Isaías 55, versículo 6, nos instrui: procurem ao Senhor enquanto pode ser encontrado, clamem por Ele enquanto está perto. Isso não é um convite indefinido, mas sim uma urgência divina. Deus está dizendo: agora é o momento, não amanhã, não depois, agora. Se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Não permita que o pecado convença você de que ainda tem tempo. Não deixe que a frieza espiritual se disfarce com práticas religiosas. O maior perigo não está no que é visível, mas no que ocorre dentro de nós. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma manifestação externa de rebeldia, mas sim um silêncio interno que deixa de responder. Neste ponto, não se trata de debater se alguém pode perder a salvação ou se este pecado é comum. O importante é o que o Espírito está dizendo, neste instante. Se o seu coração ainda responde, se existe arrependimento e vontade de retornar, então ainda não é tarde. Contudo, se você decide ignorar, se apaga essa voz mais uma vez, precisa entender que está brincando com o que há de mais sagrado, a própria presença de Deus. Esse primeiro pecado, a blasfêmia contra o Espírito, não aparece por acaso. Ele indica o fim do caminho da graça. É o limite que não pode ser ultrapassado e o ponto de partida para entender por que certas atitudes Deus não perdoa. Não se trata somente do que fazemos, mas do que nos tornamos quando optamos por não ouvir mais. Existe um momento na vida espiritual que, uma vez ultrapassado, não há retorno. Isso não representa apenas uma queda. Não se trata de um deslize momentâneo, nem de um erro cometido por desconhecimento, tampouco de uma falha sob tentação. O que é descrito em Hebreus 10, versículo 26, é muito mais profundo, definitivo e preocupante. O texto declara: se continuarmos pecando de propósito depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Essa frase não se dirige ao pecador que jamais conheceu a Deus, mas sim àquele que o conheceu e escolheu se afastar por sua própria vontade. Não é fraqueza, e sim recusa. Não é falta de saber, mas traição. E a consequência não é correção ou disciplina, e sim julgamento sem possibilidade de redenção. Nos primeiros dias da igreja, os seguidores sabiam bem o que significava seguir a Cristo. Não havia promessas de conforto nem recompensas materiais. Tampouco reconhecimento social. Havia perseguições, prisões, perda de bens e, em muitos casos, a morte. Tornar-se discípulo de Jesus era abdicar completamente do mundo. Contudo, entre aqueles que iniciaram esse caminho, alguns recuaram. O autor de Hebreus não escreve um aviso sem fundamento.
Ele confronta uma realidade que já começava a aparecer. Pessoas que foram iluminadas uma vez, que provaram o dom celestial e participaram do Espírito Santo, contudo, abandonaram a fé. O capítulo 6 de Hebreus, nos versículos 4 a 6, expressa isso com uma clareza que assusta, pois é impossível que os que foram iluminados e provaram o dom foram feitos participantes do Espírito Santo e caíram novamente, sendo renovados para o arrependimento. Aqui não se refere àqueles que quase acreditaram, mas sim àqueles que conheceram, provaram, participaram e depois, voluntariamente, se afastaram. Essa apostasia não é simplesmente uma mudança de ideia ou um conflito interior. É uma escolha consciente de rejeitar Cristo após conhecê-lo. É um desprezo deliberado pelo sangue do pacto. É virar as costas para o Salvador com pleno entendimento do que isso implica. Judas Iscariotes não era um estranho para Jesus. Ele andou com ele, ouviu suas lições, testemunhou seus milagres e compartilhou momentos íntimos. No entanto, seu coração não foi transformado. Judas não caiu por acaso, sua traição foi planejada, pensada e realizada com frieza. Ele entregou o Filho do Homem por algumas moedas, sabendo exatamente quem Jesus era. Seu fim foi trágico, não pelo ato em si, mas pelo significado deste rejeitar voluntário e definitivo da verdade. Sua história está presente não como exceção, mas como advertência. Em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, há outra afirmação clara e rigorosa. Certamente, se eles escaparam das impurezas do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas se enredaram novamente, são vencidos e sua condição final é pior do que a anterior, pois teria sido melhor para eles não terem conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo, se desviarem. Voltar atrás do santo mandamento que lhes foi dado neste trecho revela a ideia de que todo aquele que conheceu Cristo está eternamente seguro, independentemente do caminho que seguir depois. Existe um momento em que o conhecimento da verdade transforma-se em prova de condenação e não de salvação. O pecado da apostasia não consiste apenas em retornar ao mundo, mas em fazê-lo plenamente consciente do que se está rejeitando. A gravidade desse pecado está na intensidade da luz recebida. Quanto mais profunda for a revelação, mais terrível será o desprezo por ela. Jesus afirmou em Lucas 12:47, o servo que, conhecendo a vontade do seu Senhor, não se preparou e nem agiu conforme a sua vontade, receberá muitos castigos. Nem todos os pecados são tratados com a mesma severidade. Existe uma diferença entre errar por ignorância e se rebelar com plena consciência. O apóstata não anda nas trevas, mas deliberadamente extinguiu a luz. No deserto, o povo de Israel foi testemunha da glória de Deus como nenhuma outra geração. Viram o mar se abrir, o maná descer do céu, a nuvem durante o dia e o fogo à noite. Ouviram a voz de Deus no monte, mas no momento de entrar na terra prometida, decidiram não crer. Essa não foi uma dúvida, isolada, mas uma rejeição conjunta. Em Números 14, Deus declara: nenhum daqueles que viram a minha glória e os meus sinais, e já me tentaram 10 vezes, e não ouviram a minha voz, verá a terra que prometi aos seus. Esta geração não foi destruída por seus adversários, mas sim pela descrença voluntária depois de tantas experiências e testemunhos. Eles optaram por não confiar. Por isso, não entraram. O próprio Jesus confrontou aqueles que presenciaram seus milagres, e ainda assim não acreditaram. Em João capítulo 12, versículo 37, é dito: porém, apesar de ter feito tantos sinais diante deles, não creram nele. Essa descrença não era falta de conhecimento, e sim uma recusa constante em admitir o que estava evidente. Em Mateus capítulos 11, versículos 21
a 24, Cristo afirma que o juízo de Sodoma será mais leve do que o das cidades que presenciaram suas obras, mas não se arrependeram. O princípio é claro: quanto maior a luz, maior a responsabilidade, e quando essa luz é rejeitada, com plena consciência, o juízo é inevitável. O coração humano não se resfria instantaneamente. A apostasia é um processo gradual em que a alma se distancia, a sensibilidade diminui e a obediência transforma-se em indiferença. No começo, o pecado é justificado, depois aceito, em seguida abraçado, e finalmente a verdade que antes se amava é rejeitada. Este caminho é sutil, porém fatal. E quando chega a uma decisão firme de deixar a fé, a alma fica fora do alcance do arrependimento, não porque Deus não queira perdoar, mas porque o coração perde toda a capacidade de se arrepender. O apóstolo Paulo adverte em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, atendendo a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esta apostasia não é uma possibilidade distante, é uma realidade profetizada e acontece não fora da igreja, mas dentro dela. São indivíduos que estiveram na verdade, mas que, seduzidos pelo erro, escolhem abandoná-la. Ao fazer isso, entram em um território onde não existe mais sacrifício, apenas uma terrível perspectiva de julgamento. Este pecado não deve ser confundido com a verdadeira luta espiritual. Muitos crentes enfrentam momentos de dúvidas, fraqueza e confusão. Mas, enquanto houver desejo de retornar, arrependimento e vontade de obedecer, a porta permanece aberta. A apostasia não é uma luta interna. É uma declaração clara. Olhar para o Salvador e dizer: não quero tua cruz, não desejo teu sangue, não aceito tua salvação. É desprezar o único caminho capaz de salvar a alma. O autor de Hebreus finaliza seu aviso dizendo: coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31. Essa não é uma ameaça vazia. É uma realidade espiritual tão grandiosa que deveria estremecer qualquer um que a escute. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Quando sua graça é desprezada, seu julgamento se manifesta com justiça. O apóstata não está apenas afastado, está sujeito a uma condenação sem possibilidade de redenção. Contudo, o objetivo dessa advertência não é somente condenar, mas despertar. A mensagem de Hebreus foi escrita para crentes que ainda podiam ser salvos. Responder ao chamado para a perseverança significa um convite para permanecer firme, sem recuar, sem deixar-se levar pelas correntes do mundo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 39, lemos com esperança: mas nós não somos daqueles que recuam para a perdição, e sim daqueles que creem para a preservação da alma. Essa é a linha que separa a vida da morte espiritual, e a cada dia vivido com fidelidade, essa fronteira se fortalece. A apostasia voluntária é um dos pecados que Deus não perdoa, não por limitação do seu poder, mas porque a alma decidiu rejeitar o único meio de salvação. Não há outro sacrifício, outro nome ou outro caminho. Rejeitar a Cristo depois de conhecê-lo é fechar a única porta aberta, e depois disso só resta na escuridão. Esta parte do ensinamento não tem a intenção de assustar sem motivo, mas sim de destacar a urgência de uma fé firme, obediente e perseverante. Não existe segurança fora da comunhão com Cristo. A fidelidade não é uma escolha entre muitas opções, mas a prova de uma fé viva. Em tempos nos quais tantos abandonam a verdade por conveniência, a voz do Espírito continua a dizer: não recue, não entregue o eterno pelo passageiro. Não troque a verdade por uma mentira que conduz à ruína. Aqueles que já experimentaram a glória e decidem retornar às trevas, estão virando as costas à única esperança. Essa decisão, quando é definitiva, consciente e voluntária,
representa uma sentença. Por isso é vital compreender o valor de permanecer fiel e firme na caminhada espiritual, valorizando a vida que Deus oferece e resistindo a qualquer tentação de retroceder. Pronunciada pela própria boca do homem, Deus, em sua santidade, respeita essa palavra. Existe um momento na vida espiritual em que a alma para de chorar. O coração deixa de se partir e a consciência cessa de acusar. Esse processo não acontece de um dia para o outro. É algo lento, gradual e quase imperceptível no início, mas que avança com uma firmeza resistente, sempre em uma única direção: a morte interior. Quando o pecado deixa de causar dor e começa a ser tolerado, quando aquilo que antes inquietava agora é justificado, quando a voz do Espírito silencia e a vontade deixa de responder, está-se diante de uma realidade espiritual extremamente perigosa. A repetição voluntária do pecado, longe de ser uma fraqueza sem consequências, pode levar a um estado em que o arrependimento se torna impossível, porque o coração foi endurecido além do retorno. Em Provérbios 29:1, existe um aviso que não perdeu sua força. O homem que é repreendido, mas endurece sua servidão, será quebrantado de repente, e não haverá remédio para ele. Essa frase não se refere a uma correção isolada, mas sim a uma série de advertências rejeitadas, uma cadeia de oportunidades dispensadas, um chamado persistente vindo do céu ignorado, até que o julgamento chega sem volta. Quando alguém peca uma vez e sente remorso, ainda está sob a influência do Espírito. Porém, se peca novamente, e depois, muitas vezes, a situação se agrava de forma irreversível. Mas esse sentimento de culpa começa a desaparecer, pois o pecado repetido cria hábitos, e os hábitos estabelecem uma nova forma de pensar, um novo modo de sentir e uma nova maneira de resistir a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, descreve esse processo com uma clareza inquietante. Têm o entendimento obscurecido. Estão afastados da vida divina por causa da ignorância que há neles, devido à dureza do seu coração. Após perderem toda a sensibilidade, entregaram-se à lascívia para praticar com avidez todo tipo de impureza. Efésios 4:18-9. Isso não representa apenas um distanciamento simples, mas uma desconexão total da alma em relação à voz de Deus. A perda da sensibilidade espiritual não é uma condição natural. Ela resulta diretamente de uma existência que persiste na desobediência sem arrependimento. Quando o pecado se torna rotina, a consciência é remodelada. Aquilo que antes era chamado de pecado, agora é visto como liberdade. Aquilo que se evitava passa a ser celebrado. O que antes causava vergonha é justificado com argumentos vazios. É nesse momento que a mente começa a aceitar o que Deus reprova. O livro de Romanos, no capítulo 1, relata com solenidade essa queda. Nos versículos 21-24, é dito que, apesar de conhecerem a Deus, não o glorificaram como Senhor nem lhe deram graças. Proclamando-se sábios, tornaram-se insensatos. Por isso, Deus os entregou às impurezas. Essa entrega divina não é um ato de abandono. Caprichoso é o resultado da escolha constante do pecado em vez da verdade quando uma pessoa insiste em não ouvir Deus. Isso confirma sua decisão. Não há mais aviso, somente julgamento. Jesus declarou em João 13:19: "E esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más." Aqui não se trata de ignorância, mas do amor pelo mal. Quando o coração se apaixona pelo pecado, não há mais desejo de mudar. A luz é rejeitada, não por falta de entendimento, mas porque se prefere a escuridão. Esta é a condição mais trágica da alma: amar aquilo que a destrói, buscar o que a separa de Deus e insistir naquilo que conduz à perdição. O livro de Isaías
ao confrontar Israel por sua rebeldia, apresenta uma cena que permanece extremamente atual. Em Isaías 39:10 está escrito: porque este povo é rebelde, filhos mentirosos, filhos que não quiseram ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes não vejam, e aos profetas não nos profetizem o que é correto, digam-nos coisas agradáveis, profetizem mentiras. Essa postura não só rejeita a verdade, como também exige falsidade. O coração acostumado ao pecado não apenas deixa de temer, mas exige negação de sua gravidade. Quer ser tranquilizado, não confrontado. Busca conforto, não transformação. O arrependimento verdadeiro é um milagre do Espírito. Não é apenas sentir-se mal ou temer punição, mas uma obra sobrenatural que quebra o coração, desperta a alma e abre novos caminhos. Os olhos podem perceber. Mas quando o pecado se transforma em costume, a alma torna-se insensível a esse milagre. Hebreus 3:13 alerta e estimula. Exortem-se uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês endureça pelo engano do pecado. O pecado engana. Ele promete alegria e entrega prisão, oferece liberdade e acaba sendo uma jaula. Quando praticado repetidamente, cria uma ilusão mais profunda, a falsa sensação de que está tudo bem, que não há consequências, que a graça cobre o que na verdade foi rejeitado. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, mas existem pecadores que já não conseguem arrepender-se, não porque Deus os rejeite, mas porque perderam a capacidade de voltar atrás. O arrependimento não é um método, mas a reação de um coração tocado pelo Espírito. Quando essa influência deixa de ser sentida, quando a palavra não penetra, quando a presença de Deus não comove a alma, o perigo está instalado. O hábito do pecado destrói a sensibilidade e sem sensibilidade não há quebrantamento. Sem quebrantamento não existe arrependimento. Sem arrependimento não há perdão. Jesus enfrentou essa realidade em Mateus 13 ao explicar por que falava por parábolas. Citando Isaías, ele disse: porque o coração deste povo tornou-se grosseiro, e com os ouvidos ouvem pesadamente, e fecharam os olhos, para não verem com os olhos, nem ouvirem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, para que se convertam, e eu os cure. Mateus 13:15. Aqui não há incerteza. Existe uma decisão clara. O povo fechou seus olhos, bloqueou seus ouvidos e endureceu seu coração. Não foi Deus quem os rejeitou primeiro, mas sim o povo que se negou a enxergar, escutar e compreender. Como resultado, a cura deixou de existir. O Salmo 32 descreve a felicidade do perdão, porém, também revela o processo interior que o antecede. Enquanto fiquei calado, meus ossos envelheceram pelo meu constante gemido durante todo o dia. Pois, durante o dia e a noite, tua mão pesava sobre mim. Essa mão de Deus transformava minha vitalidade em seca de verão. Essa experiência retrata um coração que ainda sente dor. Mas quando o gemido some, quando o peso divino desaparece e a alma peca sem sofrimento, significa que o pecado assumiu total controle. O apóstolo João afirmou que existe pecado que conduz à morte, e por esse não se deve orar. Essa passagem tem sido alvo de discussões, mas o importante é que ela indica a existência de um limite que pode ser ultrapassado, um ponto de onde o clamor não altera o destino. O pecado que ocasiona a morte não é um ato isolado, mas uma vida dedicada completamente àquilo que Deus rejeita. Uma permanência consciente no que destrói a alma. É a escolha constante de viver em rebelião, sem arrependimento ou intenção de mudar. Em Apocalipse, capítulos 2 e 3, Jesus fala às igrejas dizendo: eu conheço as tuas obras. Ele não julga pelos sentimentos ou palavras, mas pelas ações, pois a fé sem obras está morta. As obras refletem a condição do coração. À igreja da Odisseia foi dito: porque és morno e não és frio nem quente,
vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3:16. A mornidão não é ignorância, é mediocridade espiritual. Consiste em viver uma religiosidade habitual, sem entusiasmo, sem obediência, sem entrega verdadeira. Essa falta de fervor prolongada conduz à destruição. O pecado constante não acontece por acaso. É consequência de escolhas diárias pequenas, concessões que aos poucos formam uma barreira. Quando essa barreira está erguida, a luz não penetra, deixando só rotina no lugar da convicção, só justificativas no lugar das lágrimas. Quando o pecado vira parte da identidade, a alma se perde sem encontrar o caminho de volta. Como Esaú, que vendeu seu direito de primogenitura e então chorou pedindo a bênção, mas não a conseguiu. Hebreus 12:17 nos ensina que não foi por falta de lágrimas, mas porque o arrependimento não foi sincero. Ele havia passado um limite espiritual que não podia mais ser revertido. Por isso, a palavra insiste repetidamente: hoje, se ouvirdes a sua voz. O chamado não é para depois. A sensibilidade do coração pode desaparecer. O desejo de mudar pode não voltar. O espírito nem sempre lutará com o homem. Existe um momento em que a paciência acaba e o julgamento começa. Por isso, enquanto houver convicção, ainda há esperança. Enquanto o coração continuar a se quebrantar, há possibilidade de redenção. Mas se houver persistência, silêncio diante da voz do Espírito, se o pecado for justificado novamente, pode chegar o instante em que será tarde para voltar atrás. Quando a alma deixa de desejar retornar, o arrependimento transforma-se em uma expressão vazia, desprovida de força, realidade e frutos. Este pecado habitual, repetido constantemente, apaga o arrependimento. Inicialmente invisível, seus sinais tornam-se claros. Ausência de medo, perda de sensibilidade, justificativas contínuas para o mal e recusa em aceitar correções. Tudo isso revela uma consciência adormecida. Quando o pecado torna-se um estilo de vida, ele ultrapassa uma mera falha moral e transforma-se em uma sentença espiritual. Deus não pode perdoar aquilo que não é confessado, e ninguém confessa o que não reconhece como pecado. Existe uma postura que Deus não só rejeita, mas enfrenta com firmeza. Essa postura não é um ato isolado ou uma falha emocional passageira. É uma condição da alma que se eleva acima de Deus. Substitui a obediência pela autossuficiência, transformando a verdade em um instrumento para defender o orgulho. Essa é a soberba, cujo perigo aumenta quando assume uma forma espiritual. Vestida de piedade, ela ergue um altar ao ego. A soberba espiritual esconde-se sob aparência de virtude, utiliza palavras corretas, circula pela religião, mas nega seu poder real, despreza corrigir-se e eleva a própria opinião acima da palavra. Este é o pecado fundamental, que precede todos os outros, a raiz que alimenta a rebelião. É o veneno que troca a graça por mérito e converte a fé em vanglória. Deus não tolera a soberba. Em Provérbios 16:5 está escrito que é abominação para o Senhor todo aquele que é arrogante de coração, certamente não ficará sem castigo. A palavra abominação não é usada de forma leviana nas Escrituras. Ela representa uma das formas mais duras de reprovação. Aquilo que é abominável não pode coexistir com a santidade. Não é ignorado, não é tolerado, muito menos corrigido, mas sim rejeitado com julgamento. O coração altivo não apenas se opõe a Deus, ele está em plena rebelião contra ele, motivo pelo qual Tiago 4:6 declara de maneira clara que Deus resiste aos soberbos e concede graça aos humildes. Essa resistência de Deus não é uma metáfora ou figura de linguagem, é uma atitude concreta e intencional. Deus mesmo enfrenta, detém e se contrapõe a quem se vangloria no íntimo do seu ser. Não surpreende que o primogênito na rebelião contra Deus
tenha sido movido precisamente pela soberba. Isaías 14 apresenta com nitidez o que sucedeu no coração de Lúcifer antes da sua queda. Você dizia em seu coração que subiria ao céu, elevado entre as estrelas de Deus, estabeleceria seu trono, se assentaria sobre as alturas das nuvens e seria semelhante ao Altíssimo. Esse pensamento não surgiu por acaso ou fraqueza momentânea, mas por uma escolha consciente de se engrandecer a si mesmo. Aquele que foi criado para manifestar a glória de Deus decidiu usurpar essa glória. Ele não negou a existência de Deus, apenas recusou-se a submeter-se a ele. E essa postura o tornou adversário. O pecado de Satanás não teve origem em uma ação externa, mas em uma convicção interna, a crença de que poderia alcançar o status divino por si só, sem depender de Deus. Esse é o cerne da queda do ser que antes foi exaltado. A soberba é um tema que Jesus abordou, ensinando que o coração do homem é o lugar onde surgem os pecados mais nocivos. Em Marcos 7, versículo 21, ele deixou isso completamente claro, dizendo que do coração das pessoas saem os pensamentos maus, os adultérios, as fornicações, os homicídios, a soberba e a insensatez. Junto com aqueles pecados que ferem a carne, Jesus destaca a soberba como uma expressão de insensatez espiritual. Não se trata apenas de excesso de confiança, é uma cegueira da alma que impede enxergar a dependência de Deus. Uma das razões que tornam este pecado tão sério é que ele bloqueia o arrependimento. Enquanto outras falhas podem levar ao quebrantamento, a soberba dificulta perceber a necessidade de perdão. O soberbo não reconhece seus próprios erros, não busca conselho, nem aceita correção, pois acredita que sua posição, entendimento ou nível espiritual já são suficientes. Por esse motivo, Jesus tratou os fariseus com mais severidade do que as prostitutas ou os publicanos. Aos fariseus ele afirmou: quem se exalta será humilhado, conforme registrado em Lucas 18, versículo 14. Já os outros receberam a oferta de entrada no reino, não porque seus pecados fossem menores, mas porque estavam dispostos a confessá-los. O fariseu que orava no templo justificava-se, se comparava com os demais e se elevava acima do publicano. Sua oração não era um pedido, mas uma autoafirmação. Em contrapartida, o publicano nem sequer levantava os olhos e simplesmente dizia: Deus, tem misericórdia de mim. O pecador e Jesus concluíram dizendo que aquele desceu para sua casa justificado, ao contrário do outro. Lucas 16, 14 revela o coração de Deus, pois a justiça não é concedida àqueles que acreditam merecê-la, mas sim àqueles que a solicitam com humildade. O profeta Abdias deixou um pronunciamento claro: a soberba do teu coração te enganou. Abdias 1, 3. Não existe engano mais perigoso do que aquele que nasce de dentro, pois a alma que se considera superior não precisa mais olhar para o alto. Ela se basta, confia nas próprias obras, no entendimento e na reputação espiritual. No entanto, o caminho do reino exige algo completamente diferente. Jesus afirmou que o maior no reino é aquele que se torna como criança, aquele que se esvazia, que depende e não se gaba. O livro de Provérbios repete de várias maneiras uma mesma verdade. Antes da ruína vem o orgulho. Provérbios 16, 18. Essa ligação entre orgulho e queda não é por acaso, é uma sequência inevitável. A arrogância cega a alma, endurece o coração e acelera a destruição. Quem se engrandece não está subindo, está caindo, mesmo que não perceba. A história de Nabucodonosor, no livro de Daniel, é uma lição viva do que o orgulho espiritual pode causar. Esse rei poderoso, que já testemunhara a mão de Deus por meio de sonhos, sinais e profecias, decidiu tomar para si a glória do império. Enquanto caminhava pelo seu palácio, disse:
Não é esta a grande Babilônia, que eu construí com o poder da minha força e para a glória da minha majestade? Daniel 4:30. Nesse instante, a voz do céu o confrontou. Aquele que foi derrubado perdeu seu trono, perdeu o juízo e viveu como um animal durante 7 anos. Isso não foi um castigo sem motivo, mas uma correção divina para humilhar o orgulho em seu coração. Somente quando levantou os olhos ao céu e reconheceu que o Altíssimo possui autoridade sobre os reinos dos homens, seu entendimento lhe foi devolvido. Sua história serve como um aviso claro. O poder sem humildade é uma armadilha fatal. O orgulho espiritual não aparece apenas em líderes ou pessoas públicas. Pode residir no coração do crente, que para de ouvir, despreza ensinamentos, escolhe os textos que lhe agradam e rejeita os que o confrontam. Ele se disfarça de zelo, mas age movido pelo orgulho. Manifesta-se na crítica constante, na ausência de misericórdia e na rigidez que ignora a graça. Quando toma conta, impede o arrependimento porque fecha o caminho para a transformação. A Escritura revela que Deus habita com os humildes. Isaías 57:15 declara: Eu habito na altitude e na santidade, e com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e dar vida ao coração dos quebrantados. O orgulho exclui do convívio divino, porque o soberbo não reconhece que está morto e não se humilha. Por isso, não pode ser levantado. No Apocalipse capítulo 3, Jesus fala a uma igreja chamada Laodiceia, dizendo: Eu sou rico, me tornei próspero, e não careço de nada. Porém, ele a vê de maneira diferente, afirmando: Tu és miserável, infeliz, pobre, cego e nu. É um chamado urgente para reconhecer a própria condição e buscar humildade para ser restaurado. Esta igreja não sofria perseguição, não era herege nem impura, mas sua arrogância era evidente. Sua confiança repousava nos feitos alcançados. Por isso, Jesus permanecia do lado de fora, batendo a porta à espera de ser acolhido. A cena é impactante. Uma igreja ativa, porém sem Cristo. Uma comunidade segura de sua situação, mas espiritualmente vazia. O orgulho espiritual bloqueia o crescimento, fecha os ouvidos e endurece o coração. Quando não é enfrentado, acaba separando a alma de Deus. Não existe perdão sem confissão, nem confissão sem humildade. Por isso, esse pecado é um dos mais perigosos, pois nem sempre é visível, mas sempre corrói por dentro. Pode estar acompanhado pelo conhecimento, pelo serviço, ou até pela unção, porém nunca pela presença de Deus. O clamor do céu permanece insistente: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará, como está em Tiago 4, verso 10. Essa é a única maneira de ser elevado. Reconhecer a própria necessidade, admitir a dependência, renunciar a toda autoexaltação e esvaziar-se para ser preenchido. O reino não se constrói sobre conquistas individuais, mas sobre corações quebrantados. Deus não se fixa nas grandes alturas humanas, mas na profundidade da dor sincera. O orgulho espiritual não representa apenas um risco, é uma ameaça real. Quando não é percebido, só se fortalece. Quando não é encarado, cresce. Quando não é rejeitado, domina. E quando domina, substitui Deus no trono da alma. O governante do espírito não pode ser dividido. Ou é o Altíssimo, ou é o eu. Neutralidade não existe. Esse pecado oculto, muitas vezes escondido entre as paredes da religiosidade, é causa de grandes danos. A condenação surge porque impede o acesso à graça. A graça é destinada àqueles que reconhecem a sua necessidade, para aqueles que não se vangloriam, para os que tremem diante da palavra, para os que se entregam. Por isso, a soberba não pode ser perdoada enquanto permanecer. Não por falta de vontade de Deus em perdoar, mas porque o orgulhoso não busca perdão, não acredita precisar dele. A cruz não combina com a soberba,
pois na cruz tudo se perde: o mérito, o orgulho, a razão e a lógica humanas. A cruz exige entrega, e o orgulho não se entrega. Ele se justifica, se defende, se compara, se exalta, mas jamais se entrega. Portanto, somente aqueles que carregam sua cruz todos os dias e seguem Cristo conseguem viver em humildade, pois cada passo atrás do Mestre os afasta do orgulho. Quando, enfim, a alma se reconhece como realmente é, quando compreende que tudo o que possui é graça, que tudo o que fez foi pela misericórdia, que tudo o que recebeu não veio por direito, mas por amor, então a soberba desaparece e somente nesse momento a presença de Deus retorna para encher o coração. A mentira mais perigosa não é aquela que vem de fora, mas a que se esconde dentro de um sistema que finge santidade. A hipocrisia religiosa não é apenas uma falha moral, é uma rebelião disfarçada de virtude. Tratar-se diante de Deus com lábios que o exaltam, enquanto o coração está distante, é apenas cumprir rituais, formas e palavras sem que haja uma verdadeira transformação. É essa falsidade intencional sustentada em aparência que corrompe profundamente a relação genuína com o divino. A religião sem verdade torna-se um laço perigoso que aprisiona a alma. Não se trata de um erro isolado, mas de uma existência fundamentada em ilusões espirituais. Uma aparência que oculta uma vontade inflexível e uma mente resistente a obedecer. Jesus não foi rigoroso com os pecadores notórios, mas confrontou com mais severidade aqueles que se julgavam justos. Sua repreensão mais intensa foi direcionada aos fariseus, mestres da lei e líderes conhecedores das Escrituras, porém com o coração distante do Pai. Em Mateus 23, sua sentença é direta. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois como sepulcros caiados por fora. Por fora pareceis justos, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e maldade. A imagem não é aleatória. Representa um túmulo adornado externamente, porém repleto de morte interior. Assim é a hipocrisia religiosa, uma vida desprovida de vida, uma devoção desprovida de autenticidade, uma obediência sem verdadeira entrega. O verdadeiro problema não é o combate ao pecado, pois Deus não rejeita aquele que tropeça, desde que seu coração seja sincero. O que ele não suporta é a duplicidade, a constante tentativa de manter uma aparência que contradiz a condição real da alma. Em Isaías 29, versículo 13, Deus revela: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Aqui está o cerne da hipocrisia. Palavras adequadas, atos visíveis, porém uma barreira interior que impede comunhão verdadeira. Não é a falta de conhecimento, mas a ausência de honestidade no coração. A fragilidade humana manifesta-se muitas vezes como uma simulação espiritual. Jesus alerta que não será todo aquele que o chama Senhor que entrará no reino, mas somente quem cumpre a vontade do Pai. Mesmo aqueles que profetizam, expulsam demônios ou realizam milagres em seu nome podem ser rejeitados. Ele diz: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade. Conforme registrado em Mateus 7, 21 a 23. Este trecho revela que qualquer aparência religiosa é destruída sem uma obediência verdadeira. O que importa não é o que se exibe, mas aquilo que se é. Sem um coração rendido, nenhum ato exterior pode substituir uma relação genuína com Deus. No livro dos Atos, Ananias e Safira foram enfrentados por tentarem fingir uma dedicação que não existia. Eles venderam uma propriedade e entregaram parte do dinheiro. Porém, fizeram parecer que haviam doado tudo. Não havia obrigação de entregar a totalidade, mas queriam criar uma impressão de consagração completa. Pedro lhes disse: Não mentiste aos homens, mas sim a Deus, conforme Atos 5, 4.
Ambos caíram mortos como um sinal do juízo divino. A hipocrisia não é aceita dentro da comunidade de fé, pois contamina a verdade, corrompe o testemunho e desonra a santidade de Deus. O apóstolo Paulo instruía Timóteo a conservar a fé e uma consciência pura, alertando que alguns haviam rejeitado esses princípios e naufragaram na fé, conforme primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Essa queda não surge de uma incredulidade aberta, mas de uma consciência continuamente ignorada. A hipocrisia endurece o coração, apaga a convicção e transforma os ensinamentos corretivos em mera crítica, desviando o foco do verdadeiro arrependimento. Arrepender-se é compreensível, mas confessar é fundamental. Muitas vezes, preferimos esconder em vez de mudar, endurecendo-nos por dentro. Quando essa postura persiste, a alma para de reagir, não por falta de oportunidades, mas porque a verdade desaparece. O apóstolo João escreveu que, se dissermos que somos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Contudo, se confessarmos, ele é fiel para perdoar e purificar. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 e 9, está a diferença essencial. A confissão abre as portas para o perdão. A negação consciente do erro, mantida por uma imagem religiosa, fecha essas portas. Não há perdão onde falta a verdade, nem limpeza sem o reconhecimento. Israel repetiu esse erro várias vezes ao longo da história. Cumpriam festas e ofereciam sacrifícios, mas seus corações permaneciam endurecidos. Deus chegou a declarar, em Isaías capítulo 1, versículo 13, abominei vossas solenidades, não trarei mais as vossas ofertas. O que Deus rejeita não é o ato em si, mas a falsidade por trás dele. O culto vazio, a obediência sem amor, a prática sem contrição são repugnantes à sua santidade. Deus não quer ritos. Ele procura a veracidade no íntimo. A hipocrisia espiritual não engana apenas os outros, mas também engana a própria alma. Convence-se de estar no caminho certo, cumprindo a vontade divina, enquanto tudo está desconectado internamente. Essa falsa sensação de espiritualidade é a armadilha mais perigosa, pois oferece uma segurança enganosa, porque a hipocrisia tranquiliza a consciência e adormece o espírito. O julgamento virá não pelo que aparentamos ser, mas pelo que realmente somos. Jesus ensinou, pelos seus frutos os conhecereis. Em Mateus 7, 20. O resultado da hipocrisia é a esterilidade espiritual, a ausência de mudança verdadeira e a dureza do coração. Esse pecado não está restrito apenas aos líderes religiosos. Pode estar presente em quem frequenta, canta, serve e, mesmo assim, não mantém comunhão verdadeira com Deus. Pode habitar aquele que prega sem se examinar, ora sem obedecer, ensina sem se submeter. A religião sem transformação é apenas uma máscara, por trás da qual a alma se perde lentamente, sem perceber que se afasta cada vez mais da presença divina. O aspecto mais grave da hipocrisia religiosa é que ela bloqueia a atuação do Espírito Santo, pois ele não habita onde não há sinceridade. Jesus disse que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, conforme João 4, 24. Não basta uma aparência externa, nem sentimentos passageiros. Deus deseja a verdade, e onde ela falta, ele se afasta. A hipocrisia é a rejeição dessa verdade, viver em mentira, construir uma fé superficial, sem consistência, nem profundidade, nem realidade. Por isso, o alerta é direto. Aquele que esconde seu pecado não prosperará, mas quem o confessa e se afasta alcançará a misericórdia, como diz Provérbios 28, 1. A hipocrisia não pode ser enfrentada com meio termo. Precisa ser revelada, confessada e abandonada, pois, se não for, impedirá o crescimento espiritual e o relacionamento verdadeiro com Deus.
Quando a graça é sustentada, protegida e alimentada, ela se transforma em rebeldia, e a rebeldia não combina com o reino. Existe um momento em que a graça deixa de ser uma oferta disponível e passa a ser um testemunho do julgamento. Este instante não é determinado pelo céu, mas sim pelo coração humano. Quando alguém, após receber a luz, escolhe rejeitá-la com pleno conhecimento, não se trata de uma dúvida passageira ou uma busca incompleta, mas de uma decisão consciente e intencional. Negar Cristo não significa simplesmente duvidar dele, mas sim rejeitá-lo, tendo-o conhecido, ouvido sua voz, visto suas ações e experimentado sua verdade, optando ainda assim pelas trevas. Esta não é uma ignorância que se desculpa, é uma rebelião completa. Jesus declarou: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. A condenação não espera até o fim, começa no mesmo momento em que a verdade é descartada. O Evangelho não deixa espaço para neutralidade. Não há uma zona intermediária entre aceitar ou rejeitar o Filho. Quando a decisão é definitiva e o repúdio se fortalece na alma, a porta se fecha, não porque Deus mudou, mas porque o coração anunciou seu veredito. O livro de Hebreus alerta novamente com palavras claras e sem ambiguidade: que maior castigo merece aquele que despreza o Filho de Deus e considera impura a sua santíssima quantidade. O pacto violar o Espírito da graça é uma afronta profunda, conforme descrito em Hebreus, capítulo 29, versículo 10. A linguagem utilizada é intensa, porque a realidade que expressa também é grave. Pisotear o Filho de Deus não significa apenas negá-lo com palavras, mas desprezá-lo com atitudes e vida. É como se dissesse que não preciso do seu sacrifício, que a sua cruz não importa, não reconheço o seu senhorio. Essa rejeição consciente a Cristo representa a maior transgressão da alma. O repúdio consciente não surge da ignorância, mas de um coração que, mesmo diante da revelação clara, endurece a sua vontade. Em João, capítulo 12, versículos 40 e 27, é mencionado que, embora Jesus tenha realizado muitos sinais diante das pessoas, elas não acreditavam nele. O texto não diz que não conseguiam entender, mas sim que não desejavam acreditar. Por isso, o juízo veio como consequência. Eles não podiam crer porque Deus cegou os olhos deles e endureceu o coração. Essa cegueira não foi inicial, mas provocada pela recusa constante. A perseverança em rejeitar Cristo tornou-se o próprio julgamento. A parábola dos lavradores maus revela a essência desse pecado. O dono da vinha enviou servidores, que foram agredidos. Depois enviou o seu filho, dizendo: respeitarão o meu filho. Porém, os lavradores disseram entre si que ele era o herdeiro e que o matariam. Então, o tiraram para fora da vinha e o mataram, conforme Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 39. A decisão foi inequívoca. Eles conheciam o filho, sabiam quem ele era, e mesmo assim o rejeitaram. Essa parábola não é apenas uma história comum. A história distante reflete o que acontece sempre que a alma, diante da revelação completa do Filho, escolhe permanecer na rebelião. Não existe outro caminho, nem outro nome, nem outro sacrifício que substitua essa decisão. Rejeitar Cristo significa recusar o único meio de salvação. E quando isso ocorre com plena consciência, não resta mais esperança. Não porque o perdão seja inexistente, mas porque se desprezou o único sangue capaz de purificar o pecado. O pecado imperdoável não é apenas grave pelo que representa, mas porque é uma porta que se fecha por dentro. Cristo estende sua mão, porém, se essa mão é recusada repetidas vezes, chega o momento em que a alma não haverá mais. Quando isso acontece, a eternidade fica determinada. O julgamento não será surpresa, mas a confirmação de uma decisão já tomada anteriormente.
A advertência mais temida da Bíblia não é um aviso vazio, e sim um chamado urgente para despertar. Isso acontece não porque Deus queira condenar, mas porque sua santidade não pode ser ignorada. A gravidade desses pecados não está somente no ato em si, mas no estado irreversível que causam no coração. Mesmo diante dessa mensagem tão rigorosa, existe uma verdade que permanece firme. Enquanto a alma ainda se emociona e pode estremecer, há esperança. O verdadeiro perigo não está apenas em cometer um pecado imperdoável, e sim em ignorar os sinais que indicam o endurecimento do coração. É habituar-se à mensagem sem agir. É ouvir a palavra sem se submeter a ela. A maior parte das pessoas não chega à condenação de forma súbita. O perigo não surge de um grande acontecimento, mas sim de uma acumulação lenta de indiferença. Por isso, esta chamada não deve gerar apenas medo, mas sim uma busca intensa por autenticidade. Não se trata de viver amedrontado, e sim com reverência. Não existe tragédia maior do que uma vida que parece cristã, porém desconectada do divino. Hoje, não somos convidados a olhar para o passado com culpa, mas a voltar nosso olhar para o trono com um santo temor. Esta mensagem não veio para condenar, e sim para chamar. Ela não deseja destruir sua esperança, mas protegê-la, pois o Deus que avisa com rigor é o mesmo que chama com um amor inabalável. Se hoje você pode sentir, entender e responder, ainda está em tempo. Não brinque com o que é eterno, nem adie o urgente. Não trate com descaso aquilo que o céu declara com fogo. O momento é agora, não amanhã, pois as escolhas feitas hoje vão definir sua experiência para toda a eternidade.